É a melhor série de Star Wars, na verdade, a melhor coisa que Star Wars já produziu em toda a sua vida, e nós vamos debater hoje porque ele tem uma opinião completamente diferente. Mas vamos falar sobre a segunda temporada de Andor. Essa série que veio trazer a história do Cassian Andor, um personagem muito importante, apesar de ter chegado recentemente, assim, no universo Star Wars. Então, sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estou ao lado dele. Ele que está de volta, que na verdade nunca saiu, porque eu nunca deixo ele aposentar. João Turino, nosso Jedi aqui do Cofre Nerd. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no Cofre Nerd de novo, amigo. Obrigado por me chamar. E mais que um prazer poder falar desse mundo maravilhoso que é o Star Wars. Que é Star Wars. E essa não é a primeira vez do João aqui nesse estúdio, porque ele já veio aqui num dos momentos mais importantes desse canal aqui, ó. Só que tudo aqui era mato. Exatamente. E ele estava aqui, Exatamente, na nossa live de 3 anos. Então, se você não sabe que a gente não tem só 3, a gente tem 4 anos agora, quer dizer que você não tá inscrito no canal. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo. E aproveita, eu peço que você aperte o botão do hype. Esse botão é novo, pessoal. Esse botão aí, você aperta esse botão do hype e você deixa o vídeo com uma taxa de hype. E ele vai alavancando ali no ranking do YouTube, que vai subindo e vai sendo mostrado para mais pessoas. Enfim, vamos falar agora sobre Andor. Primeiramente, foi uma das apostas de Star Wars, junto com o Mandaloriano, junto com o Boba Fett. Ou só depois veio a Ahsoka e o Skeleton Crew, essas outras séries. Mas a princípio, o plano de 3 séries ali era Mandaloriano, depois veio o Boba Fett, e aí o Andor para contar a história do Cassian Andor, um personagem que morreu, né, no Rogue One. E era uma coisa muito arriscada, né, João? Fazer uma série sobre um personagem que tá morto. Ganha muita profundidade com a série. Com a série. No filme, assim, a protagonista é a Jen. Não é o Andor. É, né? Que é vivida pela Felicity Jones, acho. Que fala sobre a história dela, desde ela criancinha, Sim. Né? Mas a rebelião tá acontecendo e o Andor representa a rebelião, a dureza de alguns momentos da rebelião. E a série fala também sobre isso, mas vai além disso. Sim. E aí depois que você assiste a série e vai assistir Rogue One, é outra experiência. É outra experiência, completamente diferente. A primeira temporada acaba, pra quem não lembra, pessoal, com a devastação que o Império faz no planeta Ferrix, que é o planeta deles, né? Inclusive, num dos melhores momentos é aquele discurso da Marva, né? No holograma, que é lindo, que é maravilhoso. Eu tava reassistindo esses dias. Eu acordaria cedo e lutaria contra esse desgraçado. Vejam-se! Desde o início. Enfrentem o Império! Chega! Putz, é de arrepiar, velho. É muito bom mesmo. A segunda temporada, anos depois desse confronto de Ferrix. E é interessante que dessa vez Andor começou a ser lançada de uma forma diferente do que Star Wars e a Disney em si lança suas séries. Inclusive, Coração de Ferro está sendo lançado desse momento agora. Parecido com o que a Netflix faz. Ela lança em partes, né? Então, a parte 1, depois lançou... Foram 4 partes. 4 conjuntos de 3 episódios, né? Porque ao totalizando são 12. E a gente tinha... Em cada 3 episódios, a gente contava um arco de um tempo, né? Pulava um ano. E esse ano, ele era dividido e era representado principalmente pela Batalha de Yavin. Pra quem não lembra, João, o que é a Batalha de Yavin? A Batalha de Yavin é a batalha que acontece no episódio 4 da filmografia de Star Wars. Então, é o primeiro Star Wars já feito, mas que é o episódio 4. Que é quando o Luke Skywalker, com a ajuda do Han Solo, que tava na Millennium Falcon, conseguem destruir a Estrela da Morte. É o finalzinho do filme 4. E aí a contagem dos anos em Star Wars é a Batalha de Yavin. Então não sei quantos anos antes da Batalha de Yavin, quantos anos depois. É assim que eles contam. Por quê? Porque a série, ela vai preparar o terreno pra Rogue One, que Rogue One prepara o terreno para o episódio 4. Para o episódio 4. Porque assim, a Batalha de Yavin só foi possível, por quê? Por causa que alguém conseguiu os planos da Estrela da Morte, né? E aí havia uma informação de que havia uma oportunidade de destruir a Estrela da Morte atacando o reator, que havia uma abertura para você entrar com uma nave espacial lá, atirar no reator e aí explodia tudo. O Rogue One explica por que houve essa brecha. No Star Wars falou assim, pô, tem Império, pelo amor de Deus. Exatamente. Cara, simplesmente deixaram uma falha exposta. Mas não foi isso. O engenheiro que projetou a Estrela da Morte não concordava com o Império. E ele fez essa trapaça de propósito. Ele queria que, de fato, alguém fosse lá e destruísse essa arma superpoderosa. Eu acho maravilhoso o jeito que Star Wars conseguiu fazer a volta inversa. Então, ele não tá contando de Andor,
Ele não começou a contar Andor pra depois contar Rogue One. Ele contou a história da Sim. Estrela da Morte ao contrário, do final pro começo. E isso é tão foda, é tão incrível. Porque poderia dar muito errado, né? Sim, com certeza. Com certeza. Ela poderia não ser boa, as pessoas poderiam se desinteressar. E muita gente fala que é a melhor série de Star Wars, disputando aí com o Mandaloriano, que tinha O posto. O posto. É. Mandaloriano era tipo assim, era tida como a melhor série Star Wars. Sim, eu acho que superou o Mandalorian, até porque a terceira temporada não achei que foi mesmo nível da primeira e da segunda. Eu acho que o Mandalorian em algum momento viu que o Baby Yoda gerava um hype, se agarrou a essa ideia e começou a perder um pouco o rumo, né? Lembrando também, pessoal, agora Andor eu acho que despontou, você mesmo acha que é a melhor coisa que foi feita no universo Star Wars. Eu acho. Ele discorda. Eu discordo, mas eu acho que tá no páreo mesmo. É Sim. um negócio muito bom. Só que vale a pena também a gente pontuar o seguinte: dos filmes produzidos pela Disney, o único filme elogiado pelo George Lucas é Rogue One. Então você chamar a pessoa que tá na organização da direção de Rogue One pra fazer a série é um acerto. É um acerto gigantesco. É um acerto gigantesco. Ele entendeu o que é Star Wars. Rogue One é um filme. Quem não puder assistir a série, assista Rogue One. Se você quiser assistir a série, assiste a série primeiro, depois vai assistir Rogue One. Aí é perfeito. Isso. Eu fiz assim, eu assisti a série Rogue One, depois fui assistir os antigos. 4, 5, 6. É muito legal. Senhora, Você assiste, maravilhoso. aí você tá vendo a ordem certinha, né? A grande questão que eu acho que a ideia que ele pegou é a seguinte: ele fez um filme sem sabre de luz, Uhum. tratando a força como um negócio meio místico, que ninguém sabe direito o que é, misterioso, porque de fato, quando você assiste o episódio 4, todo mundo olha pro Darth Vader como um bruxo. É. Você quer apostar na força. A sua bruxaria antiga não funciona Exatamente, mais. um membro do Império fala isso pra ele. Aí ele enforca o cara, né? Nem lhe deu clarividência para encontrar a fortaleza dos rebeldes. Eu acho perturbadora a sua falta de fé. Mesmo porque o medo que as pessoas tinham do Palpatine, poucos tinham contato físico direto com Sim. o Palpatine. O medo que as pessoas tinham do Palpatine era a sua influência, era o seu poder como Muito mais do que a imperador. força. É. Exatamente. Mas também a força. Também a força. Ele dominava a força, né? E o no Rogue One, a força é meio mística, assim. Ninguém entende. Tem um personagem lá que é cego, que usa da força. Ele é maravilhoso, Baita esse personagem, cara. Ele entendeu? É maravilhoso. Ele usa da força pra poder ter uma visão assim de combate, mesmo sendo cego, então ele consegue se destacar no combate. E é ele que vai representar ali alguém que conhece a força. O resto nem fala direito disso. Essa forma de você enxergar o Star Wars como um universo de pessoas que têm trajetórias diferentes, mas se encontram em prol de um motivo, que era vencer o Império. Sim. Isso que acontece no filme Rogue One. É muito bonito. Sim. É muito legal. E pra gente conseguir fazer isso, pra gente conseguir ter essa história boa, eu acho que ela tem 3 pilares muito importantes dentro da história. Talvez 4, mas aqui uma eu acho que ela é muito mais importante pra certos momentos do que literalmente pra história toda caminhar. São 3 pilares pra mim, que é o Cassian, protagonista, não tem como não ser um dos pilares. Sim. O Luthen, que é um dos melhores coisas, os melhores personagens que a Disney fez Sim. no Star Wars. Ele É muito legal. Ele é muito bom, ele é muito complexo. A Dedra. A Dedra, pra mim, é importantíssima pra gente conseguir caminhar. Junto com a Dedra vem o Cyril, mas eu acho que ele, por questão de narrativa, ele se apoia muito no que a Dedra é. E a Mon Mothma é, pra mim, também uma personagem muito importante, mas ela se apoia muito entre o que o Cassian e o Luthen, meio que... Ela é o otimismo do Cassian, Sim. mas ao mesmo tempo ela entende a seriedade da situação que o Luthen traz. Ela não confia completamente no Luthen. Aquela cena do casamento É muito boa. é muito boa. Mas cara. são as várias faces de quem estava interessado em vencer o Império. Então, a senadora, ela não queria sujar as mãos dela, Sim. mas teve um momento lá que, da série, sem querer dar spoiler, mas de alguma forma, Não, vamos com spoiler de mesmo. que alguma forma também ela Ela precisou sujar as mãos. sujar as mãos. Né? E quem não faz muito isso, até certo ponto que a gente viu off-screen, né? Fora O Organa. É o Organa. O Organa, É o Ben perfeito. Organa, né? O senador Organa não faz, fica em Coruscant, Fica. no momento que a senadora decide ir embora, fala, não, eu preciso ficar aqui, né? Mas então, aí eu pergunto pra você, não tem muito também por causa da Leia? Pode ser. Mas é porque a Leia também já tava no meio do fogo cruzado ali, porque... Não, a Leia foi pro pau. Assim, ela já tava envolvida. Então, isso é a única crítica que eu tenho a Andor. Não falar tanto da ação da Leia, porque a Leia já devia ser importante na rebelião naquele ponto. Porém, eu acho simbólico o senador Organa ser o que não queria sujar as mãos.
acaba morto, porque ele vai morrer no episódio 4. O planeta do Senador Organa será destruído. Será o primeiro planeta destruído por completo pela Estrela da Morte. Então isso é muito doido, porque ele foi o único cara que não quis reagir militarmente, né? Sim. A senadora foi pra base militar dos rebeldes. Sim. Inclusive, eu não lembro, faz um tempo também que eu já não assisto o 4. A Mon Mothma aparece no 4 ou não? Ela aparece. Ela aparece. Ela aparece. Né? Claro, uma outra atriz, mas é muito parecida. Muito parecida. Escolheram muito bem. E é bem na hora que eles estão ali na base militar. Na lua de Yavin, né? Eles estão na lua de Yavin, e aí eles estão com os planos da Estrela da Morte, e ela tá lá junto com as equipes pra falar qual que é o plano, o que tem que ser feito pra destruir a Estrela da Morte. O Lutem, ele é essa representatividade do extremismo que a rebelião chega, Isso, né? exatamente. O Lutem tá disposto a usar todos os meios. Mas também não é muito o que só Guerreira é. Que, na verdade, era um cara anarquista. Ele nem quis juntar a rebelião, né? Ele era contra o Império. Ele era contra o Império. É isso. A um momento, ele na verdade, ele se desprende da rebelião, né? Isso, perfeito. Ele se desprende. E ele era tão psicodélico, assim, né? Tão cismado. Ele começa a ficar paranoico. Paranoico, perfeito essa palavra. Paranoico com tudo, porque de fato ele é muito perseguido pelo Império, mas aí ele também fica com medo de ser espionado e tal. Tanto que ele mata aquele cara numa facilidade tremenda. Falando que ele era um espião. Só que é um espelho do Lutem, porque o Lutem também é o Lutem não é um separatista da rebelião. Mas ele critica a rebelião. Ele critica a rebelião. As pessoas não gostam do Lutem na rebelião, tanto que quando a Kayla vai para Yavin, ela é muito relutante. Eu gosto que o Cassian, mesmo depois de tudo, mesmo de todas as coisas horríveis que o Lutem já falou, fez, mesmo ele pondo a Bix em perigo várias vezes, que a Bix estava muito mal nessa temporada, psicologicamente ela estava mal, porque ela passou por um trauma muito grande na primeira temporada com aquele médico. Ela foi torturada. Né? Foi torturada por aquele médico. O Cassian, ele consegue entender a importância do Lutem pra rebelião. Deixa todos os sentimentos de lado, mas ele entende. Se não fosse o Lutem, nós não estaremos aqui nesse momento. É isso que ele fala. E também, de fato, foi o Lutem que conseguiu os planos. Foi. No final das contas, foi o Lutem que conseguiu essa informação. Foi um infiltrado do Lutem no Império. Lembra essa cena? Ele, inclusive, mata o cara. Ele mata o cara. Isso que é duro. O Lutem era assim, cara. Não tava nem aí pra ninguém, não. E as coisas que eu mais acho incríveis na parte do Lutem são como Star Wars consegue pegar os artifícios de espionagem, porque é uma série de espionagem. Total, muito legal. E ele meio que torna espacial, né? Então, tipo assim, tem os pontos, né? E a tecnologia retrô, porque a gente não tem mais esse negócio de ficar botando ponto ali, não sei aonde, é verdade. Digital, né? Mas eles conseguem juntar um retrofuturismo ali, e na hora que ele tá acabando com as comunicações, eles jogam um líquido que solidifica. A parte do Lutem é a que mais me interessa, porque eles arquitetam escutas, eles arquitetam planos, mas chega um momento de que eles estão tão envolvidos com a rebelião que eles perdem o controle. Eles perdem o controle. O Lutem fala, eu já não sei mais, a gente tá se afogando, isso é tão forte. Quando ele fala isso, eu falo, puta que pariu. Por quê? Porque eles tentam ser pragmáticos, só que o Império é mais pragmatista do que ele. Não tem como vencer o Império dentro do próprio pragmatismo. Eles têm que ser a rebelião. Por quê? Porque o Lutem tentava a todo momento tentar ser um pouco mais grandioso do que ele conseguia ser, ele precisava de ajuda, né? Sendo que o Palpatine, ele tinha pessoas em todos os lugares, a todos os momentos. O Lutem tinha também, mas ele tinha que depender do quê? De uma confiança ou não, do que o Palpatine dependia do medo só. Algumas pessoas estão fazendo uma comparação na internet, eu acho válida. Eu não compararia, mas tudo bem, eu acho válida. Quando foi feito os X-Men, o Magneto representava o Malcolm X. Sim. E o Martin Luther King era o professor Charles. Charles Xavier. Agora, algumas pessoas estão comparando o Martin Luther King com a senadora Moe e o Lutem como o Malcolm X. Eu acho que o Lutem é bem mais extremo do que o Malcolm X. Também, porque o Lutem, ele realmente chegou um momento que ele começou a descartar as pessoas. E se descartar. Isso é o mais interessante. O jeito que acaba a trajetória do Lutem foi ele se descartando. A causa era muito maior. A causa era muito maior. Ele entendeu isso. Ele viu isso e entendia que todo mundo estava abaixo da causa. Tem uma fala dele na primeira temporada que ele entende, ele fala que ele não tá lutando pra que ele tenha um futuro melhor. Exatamente, ele fala isso. Ele sabia desde o começo que ele não ia ver. Ele não ia ver isso, né? Sim. Tanto pela idade ou pelo destino que ele escolhe, né? Mas engraçado que nem o Cassian sabe disso, nem ele vai ver, porque
No momento que eles conseguem transmitir os planos da Estrela da Morte, em Rogue One é quando a Estrela da Morte destrói a instalação, né, toda a parte ali da equipe de Rogue One. O Gabriel Luna tá muito bem nessa série, sim. Ele tá incrível. Ele ajudou na direção? Ele é produtor executivo. Produtor executivo. Geralmente quando o ator se envolve... Produção. Geralmente quando o ator se envolve muito com o personagem, como por exemplo é o Chris Hemsworth como Thor, a Scarlett Johansson com a Viúva Negra, todos eles se produziram coisas, né, pros personagens, filmes e séries, etc. Samuel Jackson produziu Invasão Secreta. Foi ruim, mas ele produziu. E aí o Gabriel Luna também se envolve com isso. E eu acho muito interessante que a Star Wars, assim como a Marvel, a DC ainda não tem muito isso agora, eu acho que ela teve muito no passado. Os atores, eles se apegam aos personagens porque ficam muito conhecidos pelos personagens. Com certeza. Né? O Harrison Ford fala que não aguenta mais ouvir a música nem do Star Wars, do Indiana Jones. Mas, porra, não tem como, cara. Não tem como, foi que tornou ele famoso em todos os continentes da Terra. E ali a gente tem o Cassian, ele sempre está a um passo de sair da rebelião, mas ele sempre volta. Ele dá um passo pra fora, mas ele dá 2 passos pra dentro de novo. Exatamente. Então ele foi educado também. Sim. Pela mãe adotiva dele, a ser uma pessoa crítica ao Império, ver que havia algo melhor antes do Império, sim, que também tinha suas limitações, e sentia na pele no planeta dele, e ao longo da trajetória dele, ele vai perdendo pessoas pro Império. Ele vai percebendo a maldade que tá nessa estrutura de poder. Inclusive estrutura de poder que destrói planetas inteiros, e o primeiro é Gorman. A gente vê essa temporada gira bastante em torno do que acontece com Gorman. Eu não lembro se foi algo feito para a série ou se já existe esse planeta antes, alguma região. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar desse planeta. Mas é interessante pensar que faz sentido, porque... Faz sentido porque o Império fez uma... Antes de destruir Gorman, eles não podiam simplesmente destruir um planeta porque eles queriam. Exatamente. Eles tinham que dar uma desculpa, então, né? Então fizeram uma campanha publicitária, né? Uma campanha de propaganda contra Gorman. E Gorman não poderia ser mais pacífico. Olhar gado, pro outro lado. Planeta gado, né? Um planeta gadíssimo. Exatamente. Porque não consegue se impor. E aí o argumento que o Império usa é que Gorman é uma base rebelde. Exato. Uma rebelião contra o Império. Terroristas. E é muito impressionante como os jornais vão falar e tal. Instalam pessoas dentro do Império. Exatamente. Dentro do Império, dentro de Gorman, dentro de um monumento que... É sagrado para o planeta. Porque o Tarkin, vocês falam do Tarkin a torta direita nessa série. Na hora de pousar, uma nave matou não sei quantos Gormans ali. Exatamente. E aí era um monumento em memória. Os Gormans foram assassinados numa manifestação pacífica. Eles estão fazendo um arsenal pro Império, na verdade, porque eles precisam minerar o solo pra tirar combustível pra Estrela da Morte. Pra arma da Estrela da Morte. Eles fazem toda uma campanha contra o planeta de Gorman, pra que a opinião pública da galáxia inteira fique contra Gorman também. A rebelião que tenta se organizar ali, ela é muito pequena, inexperiente, acontece algumas coisas ao longo da série, e o Andor adverte eles disso. E o Andor, ele fala pro Luthen, não tem como, não adianta, eles não estão prontos, eles não vão estar prontos. Ali dentro que a gente consegue ver a importância pra trama da Dedra e junto o Cyril. Perfeito. O Cyril, é isso que eu ia falar. O Cyril, ele é infiltrado ali, a Dedra que é completamente fissurada em tentar desmantelar a rebelião, né? E o Cyril, na verdade, tá seguindo ela, né? Ela que vai até o fim do mundo com isso, o pessoal do Império fica até incomodado, e ela vai ser presa, porque ela faz cagada ainda tentando buscar essa rede de espionagem, porque ela começa a usar os dados de outros membros do Império para acessar arquivos que não pertencem a ela. Sim. E ela fazendo isso, foi mapeada, foi notificada e presa. Nem dentro do próprio Império eles têm confiança entre si. Não, exatamente. Todo mundo era vigiado a todo momento. Exatamente. Inclusive, isso é interessante. Assim como o Luthen usava das pessoas para seus objetivos, a Dedra usava também do próprio namorado, usou da sogra. Ela usou todo mundo para poder criar essa narrativa de rebeldia do planeta. Ela coloca... De que Gorman é um planeta perigoso. Ela coloca o namorado ou um infiltrado da rebelião. Ela usa da imagem das aranhas, que são um negócio repulsivo, né? Sim. Pra poder afastar as pessoas. Não dá só pra fazer propaganda negativa. Acho que o chefe da Dedra fala. E eles começam a arquitetar um plano de verdade pra conseguir fazer com que role uma desculpa pro Império poder... exatamente. Eles precisam gravar um conflito. Exato. E aí que eles implantam um conflito. Sim. E aqui eu falo uma coisa que eu falo pro João em off muito, mas eu acho que aqui a gente nunca teve oportunidade de falar. Nunca em Star Wars conseguiram fazer o Império tão assustador quanto
em Andor. cara. Eu também acho. Eu achei que o Império de Andor, ele tem mais cara real e palpável. Eu vi isso em algum lugar também. Acho que foi até da crítica daquela youtuber que a gente gosta de ouvir. Isabela Boscov. Isabela Boscov, que ela comentou que foi estratégico da produção não colocar muitos alienígenas. De fato, tem muito humano. Era pra parecer real, pra você sentir na pele e identificar os problemas que estão acontecendo na galáxia, Star Wars, na vida real. Exato. E de fato, é muito legal, muito interessante isso. Os conflitos inventados, noticiados de forma totalmente ideologizada. Você vê isso acontecer em Gorman e por ser gente, você se identifica e vê das várias histórias de guerras e conflitos e interesses políticos que nós temos na geopolítica do nosso mundo, né? Não permite que a válvula de escape da fantasia Sim. prenda você do que Exatamente. realmente a série quer passar. Isso, esvazia o conteúdo do que ela quer passar. Exato. Né? E eu acho que Andor, ele é um acerto, não só de Star Wars. Muita gente tá falando que é a melhor série que Star Wars já fez, mas eu acho que até uma das melhores séries já feitas nesses últimos anos. Eu concordo. Ela concordo. é muito boa, muito cara. boa. Ela é muito boa. E o mais louco, acontecendo, os lançamentos do episódio de Andor, a série e tudo mais, logo em seguida, você ter manifestações em Los Angeles com a Guarda Nacional dos Estados Unidos presente. Exato. Pra tirar em Exato. civil. Isso Exato. é muito simbólico. Sério, os Stormtroopers nessa série nunca pareceram tão assustadores. Exatamente. Eles são... A gente sempre zoava, Stormtrooper nunca acerta nada. Mas não, aqui não, cara. Sim, aqui não. O pragmatismo do Império é tão assustador porque é eficiente e eles conseguem. E no caso, são Stormtroopers contra cidadãos. Cidadãos. Não são Stormtroopers contra rebeldes que estão armados. Não é a mesma coisa. Né? Não, mesmo até quem estava afiliado com a rebelião, em Gorman, tava mais pra civil do que pra rebelde. Eles são completamente inexperientes. Tão triste o final daquele líder, o líder da filha dele. É muito triste. Só queria paz. A rebelião de Gorman acaba mal e é muito triste o final dela. Ele não só morre por causa disso, por causa de uma guerra, mas ele morre tendo que matar alguém. E era uma coisa que ele não queria fazer. Ele nunca foi adepto a... Ele nunca foi adepto a isso. Nunca. Ele sempre foi um pacifista. Tanto que durante a rebelião, você fica até um pouco bravo com ele, a revolta, né? Fica um pouco bravo com ele por ele ser tão pacifista. Mas o final dele é tão trágico, por quê? Porque ele faz algo pior. Pra ele era pior matar alguém do que morrer. Do que ser morto, do que ser morto, cara. E isso é muito, muito triste. E tudo isso rescói na Dedra. Ela é uma personagem que ela é pavimentar pra poder fazer Andor. Não só por causa da trama, mas porque tudo isso que o João falou corpora dentro dela. E ela é uma baita atriz, hein? Baita atriz. Ela não é só atuação, é a atuação também, né, no caso. Mas não só diálogos, mas a cara dela. Cara, ela encarnou aquilo ali. E aquela cena que ela depois de ajudar a acabar com o planeta, aparece uma cena que ela tá no elevador, assim, que ela não aguenta. Não consegue. Aí ela desabe, ela chora. Sim. É muito importante isso. Ela acabou com tudo. Ela acabou com o planeta, acabou com o namorado dela, que morreu. Sim. Então, assim, com a vida que ela conhecia. E o final dela. O final dela é muito bom. É muito bom, porque ela termina... Eu acho a caracterização de Andor maravilhosa. Parte do Império toda branca, que é a BSL, alguma coisa assim. É uma das agências de investigação deles, né? Certo. Do Império. Ah, tá. Eu não lembro a sigla agora. Mas aí, é toda branca, é toda bonita, limpinha, pragmática. E ela vai para um lugar tão pragmático quanto que é a prisão da primeira temporada. Né? A prisão e o Império são semelhantes esteticamente, Sim. Não por coincidência. Porque, Exatamente. de fato, o Império aprisiona. E o mais interessante, ela e o namorado dela, isso é demais, iriam subir na carreira do Império. Sim. Ela acabou presa e ele acabou morto. Exato. Porque é isso. Por causa do Império. Por causa do Império. O Império não era bom nem pra eles. Eles ajudaram uma máquina que é muito maior que eles, que devorava, Sim. inclusive, os membros do Império. E ali a gente tem tudo isso começa e termina no final, a gente conseguindo embrulhar bem pra cair direto em Rogue One. O final de Andor da segunda temporada, e é muito triste, porque logo depois eu assisti Rogue One, lógico, mas o final é o filho, né, do Cassian. Sim, o Cassian é pai. A Bix, e nunca soube. E nunca soube. Nunca soube. Porque a Bix deixa ele, e na esperança de que quando eles vencerem, eles vão poder criar o filho deles juntos, né? Mas ela não conta que ela tava grávida, né? Só que não acontece, porque o Cassian morre. Na verdade, é um dos finais mais tristes de um filme que eu já assisti na minha vida. Sim. Mas o final da série cápsula bem pra poder começar Rogue One, porque fala do pai da Jen, né, que é o Galen Erso, que é o engenheiro da Estrela da Morte, Sim. né? Então ele fala de tudo. Fala dos cristais Kyber, que quando eu assisti Rogue One, eu não tinha me ligado, mas os cristais Kyber são os cristais de Jeddah. Ah, de Jeddah, perfeito. né, que é onde os Jedi, eles tiram, né, pra fazer o sabre de luz, claro, sim. E eles usam na Estrela da Morte, porque é lá que tem o personagem cego, que o Só
tá lá fazendo a base Sim. dele, e é onde acontece boa parte de Rogue One. Só que aí a gente tem o Cassian e o robô, o droid, indo pra lá. Inclusive, o jeito que eles cegam esse droid é muito bom, né? Tipo assim, Muito legal. que eles constroem. Muito Andor legal. tem pra mim os 2 melhores droids de Star Wars. Eu gosto muito do R2 e tal. Só que, porra, o B2, que é o vermelhinho, e esses aí são muito característicos. São né? legais mesmo, eu gostei São também muito dos dois. bacanas. São muito bons, E é muito triste que o B2 nunca vai ver o Cassian, né? Tipo, Nunca mais porque vai ver o caso, né? porque ele tá lá. E ele era o mais ligado com a Marva e com o... Sim. Existe uma aura presente em Andor e que ela nunca precisa, diferente do que a gente fala aqui da Leia precisava ser um pouco mais citada, o Palpatine em poucas citações, a aura desse personagem claro. está em toda a série. Com Porque certeza. toda vez que eles falam, né, Do Imperador? do Imperador, ou toda vez que eles falam, a gente sabe porque não pode fazer isso, tem alguém vigiando a gente lembra que é o Palpatine. E é uma finesse de roteiro, você não precisar literalmente ficar falando o nome do personagem a todo momento. A gente sabe de quem eles estão falando. E acho que eles guardam até o final, né? Por isso falam Imperador. Até no momento que a Mo tá fazendo o discurso dela, e ela finalmente fala. Ela fala do Imperador. Ela fala o nome dele, ela fala, o verdadeiro monstro é o Imperador Palpatine. E o monstro que grita mais alto? O monstro que ajudamos a criar? O monstro que virá atrás de todos nós muito em breve? É o Imperador Palpatine. Eu tô arrepiado até agora, porque é muito boa essa cena. É do muito boa. Essa discurso. cena do discurso é muito boa. E é legal o que vai acontecendo por trás, eles querendo fechar a transmissão e não conseguindo. Ao mesmo tempo que o Luthen manda alguém pra ajudar ela, fazer a segurança dela. Para aí, a lua de Yavin, que é onde seria a base militar, tem um infiltrado na equipe do Organa. e o Luthen que consegue a informação Sim. de que tinha um infiltrado na equipe do Organa. Sim. Então ele salva a vida da senadora Mo. Que é personagem maravilhosa também. A atriz tá muito boa. Aquela cena do casamento dela dançando. A arte, assim, é tipo assim, girando e ela... Aliás, esse casamento tem um golpe muito duro que é o diálogo dela com a filha. Ela falando que a filha não precisa casar se ela não quiser. Ela queria que a mãe dela tivesse tido esse diálogo, mas a mãe dela tava muito bêbada. E a filha fala assim, eu queria que você estivesse bêbada. Isso é muito duro. E o né? casamento dela com o esposo dela é meramente simbólico. Fachada. E o melhor de Andor é isso. Você não precisa... Ele não é nada expositivo. São falas indiretas que vai acontecendo. Então, tipo assim, uma hora que ele fala assim, você consegue ficar... Você precisa... Acho que ela tem uma reunião, alguma coisa pra fazer. Você tem que fingir que você tá gostando de estar lá. Ela, eu faço isso há muito tempo. Tipo, ela finge que gosta de estar casada com ele há muito tempo, né? E acho que no final, inclusive, mostra ele com uma outra esposa. Mostra uma alta elite de um determinado planeta que tem uns ritos de casamento. Muito interessante a mitologia do planeta também. Achei muito interessante. E como que é hereditário. O filho dele, que é uma criança, sim, praticamente não tá apaixonado pela moça, e a moça vai ter que recriar essa enganação, essa mentira, deu por interesses de família. Andor fazendo com que a gente perceba tudo que existe na nossa realidade dentro de uma série e fazendo, às vezes você quer virar a cara pra não ver a realidade na sua vida, mas na verdade você olha pra dentro de uma tela pra tentar escapar e a série simplesmente fala isso, e é muito importante que isso aconteça. E é legal, porque Star Wars sempre fez isso, ele mostra o que há de mais moderno e o que há de mais antigo, ultrapassado, rudimentar, que ainda acontece. Então, por exemplo, casamentos forçados, casamentos arranjados por interesses maiores do que o coração, do que o amor entre pares, né? Agora, a pergunta que não quer calar. João Turino, é a melhor produção de Star Wars, sim ou não? Eu acho que não. Não. Eu acho que não. Você gosta muito da trilogia? Eu acho que a trilogia clássica, ela ainda fica como melhor. Pode ser que um filme ou outro esteja atrás de Andor, mas eu acho que não. Agora, uma coisa tem que ser dita aqui, que eu sempre pontuei, né? Se você quer assistir um filme com uma super atuação, com super diálogos, Star Wars não é feito pra isso. Não. Tanto que ele não é um campeão de Oscars. Não. Não é. Ele foi rejeitado. Exatamente, ele sempre foi rejeitado, entendeu? Essa não é a ideia. A ideia de Star Wars é fazer um mundo e contar uma história que todo mundo se identifica. É um sucesso de bilheteria, eu acho que em Hollywood tem poucas coisas iguais, e não só de bilheteria, ele consegue conversar com a cultura de várias pessoas do mundo. É muito louco como que essa história faz sentido na vida de muitas pessoas que se identificam com essa história. Então é o mundo de Star Wars que é a grande coisa. E aí, em Andor, o que é legal? Eles têm uma baita de uma atuação. Sim. Tem baita de diálogo. Você junta o melhor dos dois mundos. Cenas maravilhosas, a fotografia é ótima, trilha sonora, tudo é muito bom. Aí nisso ele foi mais do completo. Aí eu posso falar que sim, ele foi mais do completo em todos os aspectos. Sim.
Sim. Atores maravilhosos, cara. Muito bons. E o mais legal, nenhum famosão, né? O mais famoso é o Luthen. É o Luthen, que é o que fez bastante coisa. E O Sol também, que o ator também é famoso. E o Sol também. É Só, exatamente entendeu? isso. Então, nesse quesito, tudo bem. Ele é o mais completo. Agora, eu acho o 4, o 5 e o 6 obras de arte, assim, que eu... O 5 é muito bom. Inestimáveis. não adianta. O 5 é muito bom. É muito O 5 bom, é muito não bom. adianta. A maioria das pessoas falam que é o melhor, né? De filme, eu gosto muito de Rogue One. É o meu preferido. Certo. Mas o 5, tipo assim, é muito pau a pau pra falar qual que é o meu preferido, não. Tem hora que eu gosto do 5, tem hora que eu gosto do Rogue One. Então, Sim. tipo assim... Porque, cara, eu fico pensando assim, um 5, né? Cara, você imagina o cara, ele inventar Naquela o mestre Yoda, cara. Ele pegar a cara do Albert Einstein, puxar a orelha aqui, puxar a orelha lá e pensar nisso, cara. Se você ver, tem esse documentário na Disney Plus. O R2D2 tinha um anão dentro. Cara, isso é loucura. É muito bom, cara. O C3PO é uma pessoa lá dentro, andando naquele deserto de Marrocos. Exatamente. Cara, você imagina fazer isso. Exatamente. Então, assim, essas coisas, eu fico muito maravilhado com o cara conseguir pensar nisso e ter essa criatividade, entendeu? Sim. Ah, mas ele se inspirou muito em Duna. Se inspirou muito em Duna. Mas a arte é assim, gente. Uma A inspira arte é a outra. assim, e a história de Duna é outra. A proposta de Outra. Duna é sobre falsos messias, Outra. falsos Ah, profetas. se você quiser falar também, esse Harry Potter é Star Wars com magia. Exatamente, aí a gente fica na jornada do herói, vai voltar pra Cristo, vai voltar pra Maomé, aí não tem jeito. Pros profetas, não tem jeito. Mas a gente consegue. E, tipo assim, a arte se retroalimenta. Exatamente, não é tem como. isso. Eu acho que Star Wars não tinha mesma proposta de Duna. Há semelhanças. Duna é muito legal. Esses novos filmes são muito São legais muito também. bons, são muito entendeu? bons. Mas eu acho que Star Wars cumpriu um papel de propor esse mundo novo. Sim. Um universo novo. Sim. Né? Assim como Harry Potter. Harry Potter não é um sucesso em atuação. Não. Mas ele propõe um mundo muito legal. Senhor dos Anéis, mesma coisa. E você, Jogos Vorazes, você gente. consegue encontrar muita profundidade dentro desses Claro, desses temas, exatamente. Né? Não é só comércio por comércio, é muita expressão de arte também. Sim. Não pode ser aquela coisa mais requintada de Hollywood, a estilo Scorsese, etc. Mas é uma coisa que traz mensagem, que traz Lógico, arte, lógico, que traz lógico. tudo isso. O Jorge Lucas falou que ele se inspirou muito nos vietnamitas Sim. na luta, na guerra contra os Estados Unidos para fazer os rebeldes. Ele queria fazer assim, porque de alguma forma o pequenininho contra o império ganhou. Ele quis falar isso. Exato. Ele se inspirou nisso. Então, assim, são coisas profundas mesmo, que apontam para uma realidade que a gente tá falando. Outra coisa que pouca gente percebe sobre como os droids são trabalhados no Star Wars, no regime de escravidão. Eles são comercializados, traficados, né? Eles trabalham um pouco mais forte nisso no filme do Han Solo, que tem aquela droid que parece que se apaixona e tal, Sim. pelo Lando. Ela faz críticas nesses Faz termos, muita crítica. assim. E é interessante pensar nisso. É que eu não lembro muito de Solo, é bem... Eu acho que é um filme fraco, né? É muito um fraco, filme fraco. muito Eu fraco. gosto porque eu gosto do personagem Han Solo. E mesmo que o filme de Star Wars seja ruim, eu vou assistir porque eu gosto, né? Sim. Inclusive, então, já fica o convite pra você voltar daqui a um ano. Lógico que você vai voltar antes. Mas porque daqui a um ano a gente tem a estreia de Mando e Grogu, que é o filme que vai O filme. tentar fechar toda essa história que o Dave Filoni tá tentando tecer com a Ahsoka, com o Mandaloriano, Boba Fett, e quem sabe ali culminar aí na explicação de por que o Palpatine tá vivo no episódio 9. E Isso. quem sabe a gente consegue ver a origem do Snoke também, que é um personagem que muita gente é muito curioso pra saber como que ele apareceu, né? Mas que nunca teve uma explicação muito grande. Perfeito. E também a ascensão de uma pessoa que o João ainda não assistiu a Ahsoka, ele tem que assistir Tem que assistir. pra saber quem que tá chegando aí. Quero muito agradecer, João. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigado, Gê, pelo Mais uma convite. vez, sempre uma honra você estar aqui. Fica o convite pra você vir falar de mais coisas aqui, Muito obrigado. beleza? E, pessoal, quem quiser comprar, inclusive, o livro que o João e o Lucas escreveram, faz um tempinho que já tá escrito, né? Que tá, Faz um tempo. né? Vai lá no Instagram do João, Sim. entre em contato com ele, que eles vendem. Tá no site da Wiclap, se chama Faroeste Paulista. Exatamente, eu li, é Tá muito bom? Nós temos uma live aí falando Com o Fred é parceiro, sempre ajudou a gente a divulgar o livro. E muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Deixa nos comentários se vocês gostaram ou não de Andor e se é a sua produção favorita de Star Wars ou não. Muito obrigado e até a próxima, nerds. Fui!